Montanhas. Isso é a palavra que melhor descreve a etapa de hoje. Um trajeto que conta com a maior altimetria da nossa viagem e com uma das mais conhecidas histórias de ciclismo da Itália, que revolucionou a construção das rodas da bicicleta até hoje. Acordamos com céu azul e temperaturas baixas, mas muito agradáveis para o pedal. Depois do café da manhã, saímos para esse dia de montanha-russa entre as montanhas. Primeiro, passamos por Borgo, uma cidade medieval marcada pela arquitetura e influência da antiga Veneza. Logo após Borgo, a via Claudia Augusta começa a subir, para evitar o vale do Rio Brenta, que começa a estreitar cada vez mais e foi antigamente muitas vezes inundado. Vilarejos lindos como Castelnuovo, Spera e Samone dão passagem para o Alto Vale do Ticino. A ciclovia é muito diversificada. Transitamos por brita, asfalto, trilhas, estradinhas estreitas entre casas. Até que chegamos em Bieno, onde começa o Alto Vale do Ticino. A partir do pequeno município Castello Ticino, o caminho desce, em muitas serpentinas no meio das montanhas, até o vale do rio Senaiga. A paisagem é indescritivelmente linda e é a parte menos habitada de toda a nossa viagem. A descida é fantástica e enche o coração do ciclista com alegria. Que descida massa! Depois do vale, subimos novamente um pouco, até que alcançamos Lamont. Um vilarejo lindo que convida para um almoço. Essa cidade tem uma parceria com o município brasileiro Iomerê, em Santa Catarina, que se encontra entre Videira e Três Itilhas.
Descemos novamente, um pouco, até o rio Cismon. O vale do rio é muito estreito e tem casas lá que parecem ser coladas nas montanhas. Daqui para frente, subimos de novo. E estamos agora no desfiladeiro Croce de Aune. Essa subida é linda demais e guia para a passagem pelos Alpes, na região das Dolomitas. Foi aqui mesmo que surgiu a ideia que revolucionou as rodas da bicicleta. O ciclista Túlio Campagnolo havia se preparado muito bem para a competição de ciclismo Gran Premio della Vittoria. Sob condições severas e de frio intenso e neve, os ciclistas subiram devagar e com muito esforço o desfiladeiro. Túlio fez parte do pequeno grupo que lidou com bastante espaço e vantagem. 1 quilômetro antes do fim da subida, o pneu traseiro furou. A troca se mostrou extremamente difícil e demoradora, pois os parafusos eram congelados. Os seus dedos frios e quase imóveis pelo frio não conseguiam soltar os parafusos. Isso custou-lhe a vitória. Refletindo sobre o acontecido, ele inventou depois a blocagem rápida, que hoje é tão comum na maioria das bicicletas. Essa ideia foi no mesmo tempo o início da empresa Campagnolo, que ainda hoje é uma das mais conceituadas mundialmente para componentes de excelência e boa qualidade para o ciclismo. O monumento ao cume do desfiladeiro conta e lembra dessa história. Descemos o desfiladeiro em direção a Feltre, um município com uma história muito antiga e habitada desde tempos pré-históricos. Chegamos na Villa San Liberale, um casarão belíssimo do século XVII que escolhemos hoje para o nosso pernoite. O final da tarde, com a sua luz linda, convida para um passeio fotográfico ao redor da Villa San Liberale.